Olá a todos, sejam bem-vindos a mais umas Palavras Cruzadas. Bem-vindos. Esta semana vamos cruzar aqui as palavras prisão, Paulo e mais algumas personagens que foram importantes neste episódio, não é? É verdade, mais um capítulo da vida de Paulo em que ele está preso e passa por várias peripécias, digamos assim, ao longo deste processo. E o que é engraçado é ver é que Paulo, mesmo estando preso, não continuava e não deixava a oportunidade de pregar sobre Deus, né? É incrível. E conseguimos ver que não foi só perante uma pessoa, ele conseguiu, pelo menos perante 3 pessoas, ser abordado e confrontado, digamos assim. É interessante pensarmos que, provavelmente, se ele não tivesse sido preso, ele não teria a oportunidade de dar o seu testemunho, como vamos mais à frente ver, a estas pessoas. A estas pessoas, possivelmente. Portanto, eu acho que um dos primeiros ensinamentos que podemos retirar desta semana é que, às vezes, apesar das adversidades, Deus consegue mesmo assim continuar a usar aqueles que estão disponíveis. É criar uma oportunidade onde ela não existe, verdade, não é? E Paulo era alguém que conseguia fazer isso muito bem. E que aproveitava estas hipóteses todas de testemunhar. Conseguimos ver que, mais uma vez, independentemente das circunstâncias, ele era um servo, não é? Exatamente. E era isso que o motivava, independentemente das circunstâncias, a falar da sua missão. E podemos ver aqui, porque isto é uma história, não é? Conseguimos ver como é que começou, quando Paulo é transferido então para a prisão para Cesareia, não é? E ele, a primeira na altura o governador era o Félix, é o primeiro que ele enfrenta. E depois vai enfrentar um outro governador e depois ainda um rei, não é? Um rei, não é? Seriam pessoas que dificilmente Paulo poderia alcançar, não é? Através do seu ministério, porque eram pessoas, digamos, que frequentavam... Era de outra elite. Era outra elite, é isso mesmo. Outra classe. E aqui vemos que, digamos que a oposição a Paulo aqui jogou logo com tudo, não é? Entrou logo a matar, com o máximo assim. de força, não é? A pé juntos, como se costuma dizer. Era um grupo de líderes judeus importantes, inclusive o sumo sacerdote, que se deslocava, mais alguns membros do Sinédrio. Advogados profissionais, e um advogado profissional. Tudo contra um homem que aparentemente... Eu não acho que Paulo estivesse sozinho, de certeza que tinha o apoio da Igreja Cristã de Cesareia e por aí fora. Mas, aparentemente, seria um homem contra estes... Aliás, não seria contra os outros, seria sempre contra Paulo que estavam a manifestar o seu desagrado. Né? E havia aqui uma série de acusações que eles faziam. É isso que eu ia ver, as acusações que eles faziam. Podemos dividir isto em 3, não é? Sim. A primeira diziam que Paulo era um agitador, que estava constantemente a fomentar a agitação entre os judeus e o Império. Não é? Depois tínhamos... Que ele seria o cabecilha dos nazarenos, que era assim que eram conhecidos os cristãos, não é? Fazia implicitamente o cristianismo, na sua totalidade, uma espécie de movimento perturbador. E depois, por fim, tínhamos que acusavam Paulo que tinha tentado profanar o templo de Jerusalém. É verdade. Nós, se nos lembrarmos que isto vem na sequência de que Paulo foi a Jerusalém, Paulo levava uma oferta para entregar aos irmãos pobres que estavam em necessidade em Jerusalém, e levou homens que não eram judeus, mas que foram circuncidados e se purificaram antes de entrar dentro do templo. Portanto, Paulo cumpriu todos aqueles rituais que eram impostos, digamos, aos judeus para poderem ir adorar ao templo, e mesmo assim ainda o acusam dele profanar o templo, de introduzir gentios dentro do templo e por aí fora. E era nesta sequência que ele é preso, quase que morre, e depois é transferido para Cesareia e fica aqui nesta prisão perante Félix. E depois temos, do lado oposto, né, os 2 pontos de defesa de Paulo em relação a estas acusações. Não é? A primeira é que havia ausência de testemunhas provenientes da Ásia. Não é? E porquê da Ásia? Porque tinha o potencial de tornar o julgamento inválido. Não é? E depois tínhamos aqui o facto que havia judeus que estavam presentes, podiam falar apenas sobre a audiência de Paulo perante o Sinédrio realizada na semana anterior. Portanto, não tinham presenciado o que é que tinha passado mesmo. Portanto, aqui o que interessava era acusar, independentemente das acusações. Bom, isto faz lembrar, é interessante que desde o início
de Atos, estes homens todos que nós fomos estudando, parece que revivem episódios da vida de Cristo. É. Repara, Cristo também foi acusado de uma maneira injusta, com testemunhas falsas, com um processo assim um bocado fora dos trâmites normais. E aqui também interessava era acusar Paulo, se as testemunhas diziam a verdade ou não, isso não interessava. Claro. Era que se abater, digamos, ou eliminar este homem Custasse. que estava a fazer um trabalho Excepcional. E tinha que ser eliminado. E este era o pensamento destes homens que vinham do Sinédrio, que vinham de Jerusalém para fazer com que Paulo pudesse ser condenado à morte e pudesse terminar o seu ministério. Né? E depois, eu ia dizer que depois Paulo, como se isto não bastasse, apanha um governador que seria terrível. Pois, parece-nos aqui que nós achamos que a sociedade hoje em dia está muito mais pervertida e com mais corrupção e com esses problemas, mas aqui vemos já que a atitude dele era que, ok, então vamos adiar isto para ver se alguma das duas partes subornava, me vem subornar para eu poder depois então decidir de acordo com quem tiver mais dinheiro. Alguém justo. Bom, até neste ponto, Paulo estava em desvantagem porque Paulo não era alguém que tivesse... Mas é engraçado que Paulo sabia que tinha poucas possibilidades de ter um julgamento justo com Félix, não é? Mas ele não desistiu. É giro que Paulo, no meio deste discurso, e quando ele se defende aqui, ele diz uma coisa muito interessante, que nós podemos ver em Atos 24:16. Ele diz algo como isto: tenho uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Isso é extraordinário. E o que é que nós podemos aprender com isto? Paulo olhava para a sua vida e para aquilo que fez e pensava assim: eu fiz tudo o que estava à minha mão fazer. É aquilo que nós dizemos de quando nós nos deitamos, deitar com a consciência tranquila, né? Deitarmos na almofada e sabemos que tudo o que eu fiz, ou hoje, ou nos últimos tempos, nada me podem apontar, eu tenho a consciência tranquila e fiz tudo pelos outros também. E é interessante, quando nós pensamos nisto e pensamos, sim senhor, o apóstolo Paulo, mas isto não significa ser perfeito. Não. Significa, eu gosto de olhar para este ponto como uma questão de atitude. Paulo sabia que a sua atitude era de servir a Deus e de servir o próximo. Podia falhar e de certeza que falhou. Falhava. Claro. Mas o seu objetivo, a sua determinação exatamente, era fazer esse estava correto. Independentemente dos erros. Ele sabia que era esta atitude, digamos assim, que Deus tinha em conta. E que Deus tem em conta na nossa vida também. É isso que eu ia dizer. Aliás, é esse mesmo que Deus pretende. Não é que nós sejamos perfeitos, porque isso não... Mas ter esta atitude, procurar ter uma relação com Ele e procurar ser mais semelhante. E é incrível isto de Paulo, a consciência que ele tinha, que tinha feito tudo e que não tinha deixado... Não havia pontas soltas. Exatamente, não havia aqueles telhados vidros que nós chamamos dizer, não havia nada. Não havia. Não é? E depois, Paulo fica preso durante aqueles 2 anos, não é? Eu quando estava a ler isto pensei assim, 2 anos... Isto era uma sociedade diferente. Não é? Hoje em dia, a internet está sempre, se tiveres alguém que esteja sempre a chamar os assuntos para o dia-a-dia, o assunto está sempre nas notícias. Claro. Né? Não fica esquecido, não é? Sim, há os telejornais e por aí fora. Nesta altura, não era assim. Cesareia não era em Jerusalém, portanto, seria de pensar, ao fim de 2 anos, o assunto está esquecido. E já não há... Já ninguém se lembra. Mas estes homens estavam determinados a não deixar que Paulo continuasse vivo. Não queriam deixar Paulo. Paulo não... E é aqui que entra o novo governador. Não é? Félix depois é substituído por Festo. Não é? E, quer dizer, bem não estava, melhor também não ficou. Sim. A questão da corrupção e das influências manteve-se. Este homem, quando ocupou o cargo, pensou, não posso... ele era o governador desta província, digamos assim, não posso desagradar já os judeus, porque então, quer dizer, ainda agora comecei vou já ter dificuldades. Portanto, é isso mesmo. Não lhes posso dizer que não é? E os judeus
Esperaram 2 anos, viram que com Félix as coisas também não correram assim não tão tinham bem. progredido. Então, assim que há um novo governador, recuperaram o assunto e foram falar com ele também. E depois havia aqui uma intenção de Paulo ser julgado não ali, não é? Sim, em Jerusalém. Em Jerusalém. Porque em casa, não é? Estamos em casa, o assunto, podemos imaginar aqui a argumentação, o assunto tem a ver com o templo, com as nossas tradições. É algo com nosso, Moisés. é mais fácil É que mais seja fácil aqui. sermos nós, não é? Mas Paulo não foi na cantiga. Claro, no fundo, Paulo sabia que a ideia era que depois, pelo caminho ou em Jerusalém, ele fosse assassinado. Ora está, tal e qual. Era isso mesmo. Não é? E podemos ver aqui que a lição diz, que estavas a dizer, que a intenção ali seria, no caminho ou em alguma circunstância, apanhar Paulo e de forma a poder matá-lo. Não é? E a lição diz-nos que, embora Festo estivesse disposto a reabrir o processo, disse que a audiência ocorreria em Cesareia e não em Jerusalém. O que é que isto significava? Que Paulo seria julgado segundo a lei romana. Eu acho que aqui isto é que protegia Paulo era o facto de ele ser um cidadão romano, e um cidadão romano tinha outros direitos perante o Império e aqui consegues ver que Paulo realmente sabia dos seus direitos. É verdade. Né? Ele sabia que era, como romano podia ser julgado ali e que seria diferente. E ele vendo que havia aqui uma hipótese até de Festo aceder e deixá-lo ir para Jerusalém, diz, não, atenção, eu quero apelar para ser julgado, digamos, aqui. o tribunal de instância máxima, que seria o imperador. E como cidadão romano, com plenos direitos, poderia fazê-lo. Ele poderia fazer isto. Tinha esse direito de... E então é aí que ele pede para ser julgado pelo imperador. Não é? Okay. E depois, vamos ver o que é que... Eu, ao estar a lição, dei-me a pensar que se calhar Festo estava ali surpreendido com esta... Foi aquilo que nós dizemos, apanhado na curva, não é? Ou seja, o anterior não tinha conseguido aquilo que o povo queria, ele queria agradar ao povo, mas depois sabia que tinha esta situação do imperador, então Festo vai pedir, digamos assim, ajuda ou um conselho, né, a um rei, não é? A um rei, já que vem visitar, olha, já agora apresento este caso, a ver qual é a tua opinião sobre isto. Do rei Agripa, não é? E é aqui também interessante que... É que, deixa-me só dizer, é que o próprio Festo dá a sensação que ele próprio não tinha... Sim, assim, eu acho que na sua consciência nenhum deles tinha achava que Paulo era culpado de alguma coisa. É isso mesmo. Mas, politicamente, ele não quiseram... Lá está, e volta-nos àquele caso quando Jesus é acusado. Há muitas semelhanças, não é? Eu acho que o jogo político ou de influências aqui manifestou-se também na vida Pilatos de Paulo. até diz que lava as mãos, que eu não vejo nada... Portanto, a culpa deixa de ser minha, exatamente. Vocês escolhem, as testemunhas falsas que mentiram sobre aquilo que Jesus teria feito no julgamento e por aí fora. E aqui Paulo está a reviver isto. Porque assim, eles tinham total poder, não é? Se porventura acreditasse e se tivesse mesmo a certeza que Paulo tivesse cometido determinados erros ou crimes, podiam condená-lo, não era preciso isto. Não era preciso uma segunda opinião. E aqui nota-se alguma dúvida. Porque lá está, ele não queria admitir que efetivamente Paulo não tinha feito nada de mal. Eu acho que e gosto também de ver nesta perspectiva, que Paulo era um homem que, quando estava na presença dele, sentia-se também a presença de Deus. Eu acho que até devia ser um homem que conseguia persuadir com uma facilidade impressionante, não é? Sim, eu acho que sim. E à frente até vamos ver esse episódio. Com sinceridade e da maneira que falava e que apresentava as coisas, não deixava dúvidas de que era alguém especial, não é? E vamos ver que há aqui este rei Agripa tremeu isso, percebeu perfeitamente que este não era um simples... Este homem era diferente. Um homem simples, não era alguém que não teria uma missão e um papel especial aqui a desempenhar. Então, Festo aproveita esta estadia de Agripa e da sua irmã Berenice e diz, olha, tenho aqui um caso bicudo, não vejo solução para isto, já herdei esta batata quente
Tal e qual. do Félix, que em vez de resolver isto, passou para isto, mim. e tanatã, Era a chamada pasta Paulo, se calhar. era pasta Paulo. E é interessante que Agripa era judeu. Já era judeu, era judeu. Portanto, aquilo que Paulo sabia que tudo aquilo que eu falar sobre aquilo que me acusam relacionado com o templo, com a lei de Moisés e por aí fora, Agripa sabe do que que eu eu estou a dizer. falar. Vai perceber o que é que eu estou a dizer. Não é alguém que seja inculto nesta matéria. Não é um romano Não. que tinha um conhecimento Não. superficial, não. Isto era alguém que sabia muito sobre a fé judaica, sobre a história do povo judaico e por aí fora. É interessante que o Festo também diz uma coisa que é, ele estava surpreso porque as acusações apresentadas contra Paulo não estavam relacionadas com nenhum delito capital, político ou criminal. Em vez disso, tinham a ver com assuntos ligados à religião judaica. E aqui também, eu penso que Festo também percebia que Agripa sabia mais da fé judaica e, olha, já que estás já agora, aqui, quero saber a tua opinião sobre isto. Porque não é? é aquilo que estás a dizer. Conseguiu perceber que realmente não havia aqui nenhum crime que se conseguisse apontar a Paulo. O que estavam a acusar era o facto de ele pregar o Evangelho. E quando se eliminava as argumentações e a retórica à volta disto tudo, o ponto era que Paulo dizia que Jesus tinha ressuscitado e estava vivo. Mais nada. E era isto. E era isto que os judeus, os fariseus e os do Sinédrio não aceitavam. Por múltiplas razões. Todos nós sabemos. Primeiro, eles é que tinham mandado Cristo ser crucificado. Depois, quando Cristo ressuscitou, disseram que os seus discípulos é que tinham organizado aquilo, que era uma mentira, e tinham iniciado a perseguição. E agora Paulo, que era um deles que se tinha convertido, tinha que ser eliminado. Mas, no fundo, a acusação era esta. Só que ainda as incoerências eram tais que os fariseus acreditavam na ressurreição. Era isso que eu ia dizer. É isso. O que é interessante, quer dizer, mas já viste que... cegos, já viste... ficavam tão obcecados com aquele... Estamos a perder influência, estamos a perder poder... Que ao fim e ao cabo eles acreditavam naquilo que Paulo estava a dizer, pregava. mas isso não interessava. Mas depois é engraçado ver, e à frente que a lição fala-nos disso, que Paulo ainda assim conseguia compreender porque tinha estado daquele lado. É verdade. Não é? Já várias vezes falámos sobre isso. É impressionante Paulo como é que não deixou de amar este povo, que era o seu povo. Era o seu povo. E de pensar, eu acho que Paulo pensava isso muitas vezes. De certeza que aquilo acompanhou para o resto da vida. Nós já vimos isso. Eu podia estar daquele lado. Podia e já estive daquele lado. Eu não vou desistir. E à frente vamos ver quando ele fala com o rei Agripa, em que faz conta a história da vida dele e ele menciona esse episódio, esses factos. Portanto, e aqui é interessante que há aqui uma comparação entre duas posições. Uma que é a entrada do rei Agripa e da sua irmã com pompa e circunstância, com vestes ricas. Portanto, ali imagine assim uma coisa de uma corte com muita deferência, ali tudo muito show-off, digamos assim, muita pompa e circunstância, e depois Paulo, algemado ali sozinho perante este grupo, não é? E ainda assim ele não deixa de ter lucidez e nem deixa escapar a oportunidade de se defender e de transmitir aquilo que acreditava. Aqui havia... É que podia, repara, o cenário que estavas a dizer aí bem, imagina Paulo algemado perante as pessoas mais importantes da altura, né? Podia se sentir intimidado, né? Inferiorizado, mas não. Eu acho que Paulo tinha a noção. Tinha a noção que não estou aqui sozinho. Tenho o Deus do universo aqui comigo. Não estou sozinho. Não há que ter medo, não é? É agir aqui este contraste que é feito que esta história fala-nos do modo, acerca do modo como as aparências exteriores, eventualmente agradáveis à vista humana, como era o caso de Agripa e de Berenice, com a sua posição e o seu status, podem frequentemente ser enganadoras sobre a realidade por detrás da aparência, não é? Às vezes, quem está em grandes posições, ou tem muitos bens, ou tem muito poder, muita influência, muitas vezes pode não ter conteúdo, mas ter exterior. Sim. E em contraposição aqui com Paulo, que comparando um grupo com o outro, era um simples homem,
mas tinha muito conteúdo, como depois nós vamos ver quando ele fala diretamente para o rei Agripa, não é? E depois chegamos àquele episódio, que estamos a dizer, em que Paulo está perante Agripa e tem o seu discurso. Não é? É isso. E Paulo aí aproveita para contar toda a sua história. É interessante que houve aqui um culto há uns tempos atrás que falava de 4 pilares. Um pregador bastante interessante. Muito interessante, muito... Já agora que podem assistir no nosso canal no YouTube. E daqueles 4 pilares, um deles, que era aquele que parecia mais estranho, eram os 4 pilares para ter uma vida Com sentido. não é? Vais E falar do deles, último pilar, do não? último pilar, que era Vou contar a minha nossa história. Exatamente. É interessante que Paulo, quando se defende, podia ter ido buscar argumentações teológicas. Ele, que era um homem que tinha estudado, né? O problema não era esse, né? Não. Da história de Israel, da teologia de Israel. E tinha argumentos para isso. Tinha argumentos para ir buscar. Argumentos e E conhecimentos. o que é que ele faz? Não, ele simplesmente conta a história dele. Conta a história dele. Resume muito bem, onde tem ali 3 períodos. há ali parte uma em que- viragem, não é? Uma parte em que ele perseguia os cristãos Exatamente. por fidelidade a Deus, achava que aquilo era o que Deus E queria ele que diz ele mesmo fizesse. que mandou matar em nome, Perseguiu-os em perseguiu-os. cidades fora de Jerusalém, fora de Israel. Depois, outra fase em que Cristo aparece e ele conhece. E ele diz que sentiu mesmo, não é? Sentiu a Aquela presença luz, de a Deus. presença. E a partir daí E a a sua partir vida daí mudou. muda E radicalmente. Ele conta um novo período em que ele é então enviado por Jesus para pregar aos gentios. E mais uma vez ele diz que a verdadeira questão aqui, ele queria mostrar, digamos, a incoerência das acusações que lhe eram feitas. Mais uma vez, a verdadeira questão aqui estava Era só ligada com a mensagem que ele à pregava. morte e à ressurreição de Cristo. Mais nada. E que daí é que vinha a vida eterna. Estava em perfeita harmonia, diz a lição, com as Escrituras e permitia que os gentios crentes tivessem uma parte igual na salvação. É. E era isto E era isto que eles não judeus conseguiam entender. não conseguiam entender, não queriam entender. E- Por e- múltiplas razões, mas era impressionante como é que estes homens, e se calhar nós às vezes também corremos este erro e cometemos e caímos neste erro, que é De estarmos têm tão ciosos àquilo que é deles, àquela verdade, que não deixou de ser verdade por eles a defenderem de maneira errada, da salvação e do Deus de Israel, que ficavam totalmente cegos, que não conseguiam não perceber que não conseguiam tinha perceber qualquer tipo de fundamento que não aquilo que eles, tinha fundamento aquilo que aquela eles estavam a acusação que dizer, eles, não é? que eles estavam a fazer. Não é? É realmente impressionante como é que, se nós não tivermos uma comunhão com Deus, se não tivermos tempo para refletir, para pensar, para conversar sobre os assuntos, para nos questionarmos se realmente a nossa posição é correta ou não, independentemente de ser a nossa posição há 20, 30, 40, 50 anos, 100 Claro. anos, de pensar e refletir sobre o assunto, podemos cair neste erro de estar a limitar a salvação dos outros. Estavam a ser obstáculos à salvação dos gentios e contribuir para a quebra do mandamento, para mim, que é matar Paulo, no fundo. Se Paulo tivesse sido morto por eles, eles estavam a quebrar a lei de Deus. Claro. Mas repara, isso não era tão importante como manter Manter, as aparências. é. No fundo, É, era o que há, eles aqui queriam. há aqui uma parte da lição que Paulo diz, que eu achei extraordinário, Paulo diz que o impacto do que aquilo que ele tinha visto foi de tal ordem que não tinha escolha senão obedecer e desenvolver a sua atividade missionária, sendo esta a única verdadeira razão por que estava a ser julgado agora. Repara, é tentar imaginar a influência e aquele impacto que teve quando Deus aparece, fala com Paulo, não é? Aquilo marcou tanto, e nós já vimos, marcou tanto que ele não tinha a mínima dúvida a partir daquele momento qual era a sua missão. Não é? É verdade. E nunca abdicou, era um homem Nunca com abdicou. caráter Apesar de todas as dificuldades que nós especial, já falámos sobre sem isso, dúvida. nunca abdicou dessa E missão. aqui continuava. E continuava É perante impressionante. aqueles líderes. E depois há aqui uma troca, há um diálogo extraordinário de uma inteligência com a Agripa, acima não da é? média. É verdade. Achei bastante interessante, em que Paulo, como tu dizias, e bem, ele sabia muito bem que a Agripa não era alguém Era. que não tivesse Que não soubesse, que não do que soubesse é que aquilo ele que ele estava a falar. É verdade. Que não conhecesse a história de Israel, a lei de Israel, doutrinas como o estado da alma na morte, a ressurreição, a história do Messias. Quer dizer, a Agripa sabia isto tudo, não é? E Paulo, sabendo isto,
adapta, mais adapta uma vez o seu discurso, o seu né? discurso, Consoante o povo, ou consoante o público, digamos assim. a sua audiência. É, a sua audiência. E é giro que... Mas até antes disso, aquela parte em que eu estava aqui a ler, em que, e dizendo ele isto em sua defesa, disse feste em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. delirar, não é? Não é? Eh, Isto Isto porquê? Porque Paulo dirige logo, digamos, entrou logo diretamente a falar com Agripa e a explicar-lhe coisas muito pessoais. Claro, claro. Não é? Claro. Que história é? Estavam todos à Estou a espera falar do quê? de grandes argumentos, teológicos. claro. E Paulo não. E Paulo não não. pega nada disso Conta a e vida simplesmente conta a sua história. E é engraçado depois como é que Paulo responde a Festo, não é? Paulo diz: Eu não deliro ao potentíssimo Festo. Até aqui ele nem. Sim. Nem parte para a agressão, continua a respeitar o próximo, a diferença de estatuto que havia, e depois diz: Antes digo palavras de verdade e de um são juízo. É verdade. E ele sabia que Agripa podia confirmar tudo o que ele estava a dizer. E depois, a Festo. e depois Paulo vai encostar entre a espada e a parede da Agripa, não é? Quando faz aquela pergunta, podemos ler, não é? Quando Paulo depois diz: Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês, não é? E porquê é que Paulo disse isto? Não é? Porque, no fundo, eu acho que Paulo estaria aqui a falar nas entrelinhas com Agripa numa linguagem que aqueles romanos não percebiam. Não percebeu, mas Agripa percebia. Ele provavelmente não. Isto trocando por miúdos é. Tu não sabes acreditas? a história do Messias. Exatamente. Tu profeta sabes que aquilo que eu estou a Isaías. dizer é verdade. E, portanto, isto, nada da história de Cristo, da ressurreição de Cristo, invalida aquilo que está escrito. Claro. E ele está a dizer isto E tu sabes. nas entrelinhas à Agripa e diz: E tu sabes. Tu sabes. Portanto, qual é que vai ser a tua posição? É. E agora? Qual é a tua resposta? E depois a Agripa também tem uma Agripa- resposta em que diz, não é? Que estás, trocando pelas palavras do dia de hoje, né? Estás a persuadir-me assim tão rapidamente para que eu me torne cristão? Pergunta ele. Por pouco não me convertias. Por pouco não me convertias. Digamos que aqui, eu acho que isto aqui é um exemplo claro do que é o pecado contra o Espírito Santo. É. Que é, tu és confrontado com uma verdade, percebes que aquilo que acabaste de ouvir é verdade, E ainda assim, negas. Negas. E, portanto, aqui a Agripa percebeu perfeitamente o que é que estava em causa. E havia aqui dois pontos, acho eu. Um era, em termos de justiça humana, da acusação legal a Paulo, ele percebeu que não havia fundamento. E a outra era a questão espiritual, não é? Aquilo que Paulo estava a defender não invalidava nada da lei, de Moisés, não era nenhuma. dos profetas que anunciaram o Messias e por aí fora. E Agripa percebeu isto. Mas mesmo assim, ele escolheu a influência política e não desagradar os judeus de Jerusalém que estavam contra Paulo, nem ir aqui contra Festo ou influenciar Festo. Preferiu, eu não vou tomar posição sobre o assunto. Exatamente. A Agripa... E depois até há uma parte em que eles vão lá para fora. Ausentam-se, digamos assim, e a Agripa diz mesmo que não encontra nada que se possa pegar, entre aspas, para acusar, Portanto, para acusar Paulo. Mas, repara, mas não vamos soltá-lo. Não. Não porquê? Porque Paulo pediu já tinha pedido para ser visto pelo imperador. Não é? E então pegam nisso e dizem: atenção, eu por mim não vejo nada para acusar este homem, no entanto, mantém-o preso porque ele já pediu para ser visto pelo imperador, e, portanto, então que assim seja. Terá que ser, não é? Por outro lado, também livraram-se um bocado de ter que tomar aqui uma decisão. No fundo, Isto foram todos a passar a bola, não é? No fundo, isto é uma coisa que nós hoje em dia chamamos de o politicamente correto. Tu não dizes aquilo que achas que devias dizer porque pode ser inconveniente. Dizes por meias palavras, ou não dizes e sais amigo de todos, tentas... problemas, é isso mesmo. Digamos que era uma situação destas. Depois... E é interessante. Aqui, diz. Para mim, a parte que eu mais gostei desta parte foi quando Paulo diz o que eu mais desejava não era que eu fosse libertado, não era que eu pudesse sair daqui e ir
Não. Qual é que era o maior desejo dele? Que todos Todos. vocês acreditassem naquilo em que eu acredito e que fossem como eu, excepto nestas algemas. Exatamente. É que Paulo, impressionante. aí mostra, é o resumir o desejo de Paulo, Ele diz não é? assim, Em toda a sua vida. que provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, Rei Agripa, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais como eu, excepto estas cadeias. Ou seja, que todos se convertessem ao cristianismo, que todos fossem cristãos, mas que não perdessem a sua liberdade. Exatamente, é isso mesmo. Paulo podia ter dito, não, eu quero é ser livre, eu quero é voltar. E era lícito, quer dizer, E aliás, não é? e quando foi preso, houve aquele pormenor, né? E mesmo assim ele não fugiu, ficou ali. Portanto, não era isso que movia Paulo, né? Paulo isso não era o mais importante para Paulo. Digamos, aqui é mais um exemplo do que é Verdadeiro um verdadeiro cristão e de quem faz do Evangelho, digamos assim, O seu estilo de vida. prioridade. É a sua prioridade. Este homem vivia para pregar sobre Para pregar. Cristo. E não escolhia era- o A, B ou C, não. Para ele todos tinham, Todos eram todos eram dignos e merecedores Porque ele tinha sido um dos indignos. Porque, repara, se assim não fosse, Paulo se calhar nunca teria. Como é que eu ia dizer isto? Paulo, por ter estado no outro lado, sabia perfeitamente o que isso era de estar no outro lado e não ter essa possibilidade de conhecer, não é? Estar numa posição em que não se conhecia, que não se sabia, que não se pensava, não se tinha E ele pensava descoberto a muito verdade. isso. Porque se eu não chegar ao próximo, se eu não chegar à outra pessoa que, por determinadas razões, não tem acesso àquilo que eu tenho, ao conhecimento que eu tenho, à palavra que eu tenho, quer dizer, então ele não vai ter essa oportunidade, não é digno. E Paulo não concordava com Se eu nunca tivesse tido uma oportunidade, eu estaria Eu estaria do outro lado. Então, quer dizer, deixa-me criar as oportunidades para os outros também. Não é? E acho que aí ele também percebeu a questão dos gentios. Porque ele achava que, e no fundo, e isto era a mesma opinião dele, os gentios são como nós. Se nem os judeus, nem os gentios tiverem uma oportunidade de ouvir falar sobre Cristo e sobre o sacrifício dele, a morte e a ressurreição, eles nunca são iguais, estão os dois iguais. Claro. Por isso é que ele dizia, não há gregos, não há gentios, estão todos iguais. Ou somos todos pecadores, ou somos todos filhos de Deus. Exatamente. Não é? E ele acreditava nisto, e isto era uma certeza na sua vida, e isto norteava todas as suas decisões e os seus planos evangelísticos e por aí fora. Eu penso que é mais uma pérola, digamos assim, da vida deste homem que estando preso, continua a dizer... E se calhar, e porque o tempo já voou, Já vai estamos a acabar, se calhar falar só aqui destas duas perguntas que tínhamos pensado, não é? Não sei se queres dizer a primeira. Quero, porque eu acho que às vezes não é fácil encontrar aqui os meios termos, os equilíbrios, e às vezes nós achamos que... Principalmente em situações adversas. Em situações adversas. Aqui a questão é, será que Paulo fez bem em apelar aos seus direitos civis como cidadão romano para se defender? Ou Paulo devia ter só confiado em Deus e que Deus ia resolver as coisas? Bom, não vamos responder. Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que Deus capacita-nos com uma inteligência, capacita-nos com as leis civis, com a sociedade, como está organizada, e eu acho que nós devemos usar todos os recursos que estão ao nosso meio para nos defendermos. Tal e qual. Para podermos usufruir da nossa liberdade, de culto, de fé e por aí fora, e deixar que aquelas situações em que já não estão no nosso alcance, aí que Deus sim. aí possa atuar e possa intervir, não é? Se nós não usarmos isso, quer dizer, estamos a menosprezar meios que Deus também pôs à nossa disposição. Não é? E a última pergunta? A última pergunta tem a ver com as oportunidades, não é? Em que diz que Agripa teve a oportunidade de ouvir o Evangelho diretamente da boca de Paulo e, no entanto, rejeitou. Como podemos ser cuidadosos em não perdermos as grandes oportunidades quando elas surgem perante nós? Não é? É verdade, o tempo não se recupera, não é? E às vezes quando nós ou não estudamos a Bíblia, ou não oramos durante X tempo, ou não estudamos a lição da escola sabatina, às vezes eu penso,
isto já não se recupera. Não. Quer dizer, Já perdemos aquele já tempo. perdemos aquilo. Não Ainda assim aquilo. vamos sempre a tempo de mudar, sempre a não é? tempo Mas de já fazer foi mais novamente. uma oportunidade perdida. É verdade, é verdade. E aqui, principalmente nestas oportunidades em que nós temos a certeza de que Deus nos está a falar e que está a fazer um apelo ao nosso coração, e nós, como o rei Agripa, não vou. E aqui também, eu acho que também é muito tomar por uma- nós um darmos lado. graças por termos essa oportunidade de conhecer a palavra, não é? E acho que existe aquela expressão do pobre e mal agradecido, não é? E por vezes eu às vezes sinto que nós podemos ser assim, não é? Não aproveitamos esta oportunidade que temos e se calhar há muitas pessoas que não tiveram esta oportunidade que nós temos, né? E que se calhar davam tudo para estar no nosso lugar e ainda assim nós vamos desperdiçando, vamos empurrando com a E barriga, por vezes até desvalorizamos. aquilo que de bom Deus pôs na nossa vida e ao nosso alcance. Exatamente. E acho que às vezes nós não somos agradecidos daquilo que temos, né? Aquilo que temos. E pronto, chegámos ao fim desta lição. Mais um episódio Mais um vida episódio de Paulo. Um homem magnífico. Para a semana vamos estudar o último episódio da vida de Paulo deste trimestre, deste trimensário. Desejamos a todos um bom sábado e não se esqueçam de ver as palavras cruzadas no nosso canal do YouTube. Um abraço a todos. Sentir a glória dele é viver tão perto de Jesus que a vida da gente começa a ter um significado diferente. E a gente começa a descobrir que nós podemos ter um pouquinho do céu aqui na terra. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, aonde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo esse lar tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia em que virá.
ti.